amigos, tudo bem? Vocês estão tremendo um pouco, pois eu estou na cama. Resolvi começar este vlog aqui dos meus aposentos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, pós-jogo do Brasil com a Noruega, que perdemos, não é mesmo? E são umas 8h30 da noite, segunda-feira pós-trabalho, e eu tô com tempo hoje, por incrível que pareça. Como eu já não fui pra academia, eu fiquei com tempo, então eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui em casa. O Matheus tá cuidando das tarefas dele. E eu deitei na cama para ler e para falar com vocês sobre livros. Por quê? Eu quero fazer este vlog da semana inteira, pois essa semana, graças ao bom Deus, temos feriado, quinta-feira, dia 9, feriado apenas no meu país, estado de São Paulo, que é a Revolução Constitucionalista de 32. E é um respiro na semana, porque, gente, foi muito difícil hoje voltar à realidade de sabendo que não teremos mais Jogos do Brasil para sermos felizes. Mas é a vida. Porém, coisas que sempre terei. Livros. E como eu tô lendo um livro que tá me exigindo um pouquinho, eu queria dar uma documentada com vocês. Tem um cachorro latindo no fundo, mas, gente, vida real. Primeiro update, eu tô aqui com esse cabelo molhado, em plenas 8h30 da noite, porque estamos sem chuveiro em casa. E eu tive que lavar o cabelo no salão. Então, gente, eu nunca fiz isso. Lavar o cabelo, apenas o cabelo, e não fazer nenhum outro procedimento. O cabeleireiro até achou esquisito, né? Até me ofereceu um corte, eu falei, não precisa. Então eu lavei o cabelo no salão e finalizei em casa. Porque é muito difícil encontrar salão de cabeleireiro que saibam finalizar no cabelo cacheado, não existe, eles só sabem fazer escova. E eu fiquei, gente, não. Inclusive, eu falei com 2 salões porque foi meio de última hora que eu decidi lavar o cabelo fora de casa, pois estamos tomando banho de canequinha aqui. Aí eu perguntei, vocês finalizam cabelo cacheado? A moça respondeu, sim, no Babyliss. E eu fiquei assim, moça, não precisa disso. Era só passar um creme, fazer um dedo liss e pronto. Mas aparentemente não existe. E salões especializados em cacho também são caríssimos. Eu nunca fui em um, é meu sonho, mas eu não tenho coragem de pagar. E aí eu fui num salão de shopping mesmo e paguei para lavar este cabelo. E aí ele tá ainda molhado, porque quando eu cheguei em casa, tive que molhar mais ainda para poder finalizar. Dito isso, vamos falar dos livros. E Cidade de Jade, da Fonda Lee. Este livro foi presente do meu avô e eu sabia que no momento em que ele chegasse na minha estante eu iria comprar eu ia ler imediatamente, porque eu queria muito ler essa série, mas eu acho muito caro esses livros. E não que tenha baixado o preço assim, mas eu achei um preço um pouco mais aceitável e comprei. Estou na página 60. E estou gostando. Cidade de Jade, nós vamos conhecer uma cidade, obviamente, que tem ali uma certa rixa de clãs. E, a princípio, estamos acompanhando a narrativa de uma das famílias que possuem a Jade. A Jade é um metal. A Jade é uma pedra que permite que as pessoas tenham poderes. Então, eles usam Jade, por exemplo, no brinco, como um brinco, incrustados na pele, entalhados mesmo. Até me lembrou bastante Mistborn nesse sentido, que permite que essas pessoas sejam poderosas. E neste mundo, houve no passado uma guerra, e essa guerra, enfim, tinham aliados, e estes aliados se separaram. Então, tem ali uma briga de clãs, né? Nós estamos acompanhando, eu não lembro o nome agora da galera. Os Ossos Verdes, eu li aqui, que eles têm um sobrenome. E aqui o livro é tratado por diversos pontos de vista, tanto que ele começa com dois personagens adolescentes que estão tentando roubar Jade de uma pessoa dessa família. E aí eu pensei, nossa, eles são os protagonistas. E não são. Eles já sumiram da história. Mas foi o motivo que a autora deu para incluir os personagens mesmo na narrativa, eles aparecem no meio do bang bang, da confusão, da gritaria. Então nós acompanhamos o Ilo. O Ilo é um chifre. E aí, gente, eles têm, assim, eles têm alguns títulos. Tem o Pilar, que é o Pilar é literalmente o que o nome diz, é o manda-chuva da família. O Pilar aqui, na verdade, é um idoso que já tá começando a dar sinais de que precisa passar o bastão, e na verdade ele já passou o bastão para o seu neto, que é o irmão do Ilo. Eu não lembro o nome do neto, porque eu só lembro o nome do Ilo. O Ilo é o chifre e o irmão dele é o Pilar. Chifre
é a pessoa que cuida da parte militar. Então, ele que manda nos capangas, ele que vai resolver problema entre gangues, por exemplo, ao longo da cidade. E tem também os lanternas. Lanternas são pessoas que não possuem poderes, que não possuem jades, mas que são leais à família dos Ossos Verdes. É mais ou menos isso. Tem uns outros papéis também que o livro foi apresentando ao longo do caminho, mas eu acho que conforme eu for lendo, eu vou pegar melhor essas questões, assim, essa questão de hierarquia, enfim. A própria autora diz que se inspirou em livros de máfia chinesa, de Hollywood, então tem um pouco essa vibe mesmo. Na minha humilde cabeça, que nunca pisou os pés para fora do Brasil, essa cidade aqui, que é Quecon, me lembra, Quecon acho que é o nome da ilha, na verdade. Quecon é o nome da ilha, Janlu é o nome da capital. E Janlu me passa uma vibe completamente de Hong Kong, porque este livro é uma fantasia urbana, então vai ter carro, não tem nada de medieval aqui, muito pelo contrário. E agora, onde eu estou, a gente, como eu disse, conhecemos o Willow, o irmão dele, o avô, que é o patriarca da família. Chegou a Shay, que é a irmã destes meninos. Esses meninos, eles são homens já. E a Shay, ela se casou, ela teve um relacionamento com uma pessoa da marinha estrangeira no seu país e ela acabou se mudando com ele. Como um grande amor, enfim, um relacionamento, mas esse relacionamento não deu certo, ela está voltando para a família. E ela está tentando se desvencilhar de ser parte deste clã, porque ela tem status. Então, o taxista que busca ela no aeroporto até fala, ai, não precisa pagar não, porque eu não te reconhecido que a senhora era a senhora Shay. Enfim, gente, é isso que posso dizer até o momento. Estou achando interessante. A narrativa é muito tranquila, mas como é um livro cheio de detalhes, que eu estou começando a me ambientar no mundo agora, eu tô lendo bem lentamente. Eu comecei ontem e estou apenas na página 60. Mas foi sim uma boa evolução. Esse é o update de hoje, a gente vai se falando ao longo da semana, certo? Depois de eu ter surtado após assistir um episódio de Grey's Anatomy, desde 2020, vamos falar sobre Jade City. Só um disclaimer deste vlog, galera. Eu falei que eu ia falar com vocês a semana inteira, mas assim, a semana me derrubou. Terça-feira eu tenho Pilates, e aí eu resolvi marcar a sobrancelha antes do Pilates. E foi assim, cronometradíssimo pra eu chegar em casa, trocar de roupa, ir na moça que faz a sobrancelha, ir pro Pilates em seguida. Cheguei em casa e fiquei cansada. Aí ontem, pós-trabalho, que foi quarta, tive nutricionista, então nós chegamos em casa, eu até encontrei o Matheus no meio do caminho, eu cheguei em casa ontem 8h30 da noite. E aí é só banho e dormir, né? Não tem muito mais o que fazer, então eu não consegui conversar com vocês. Mas não significa que eu não li, porque eu li. Antes de falar do livro, eu só vou dar um disclaimer da minha vida de cultura pop. Eu e o Matheus assinamos Disney Plus essa semana, porque eu quero doutriná-lo em ver Star Wars. Ele nunca assistiu Star Wars, pelo menos não os antigos, ele só viu... Ele viu o pior Star Wars que tem, que é o episódio 1. Dado esse update, depois eu converso com vocês sobre Cidade de Jade. Não vai ser agora. Olha só. Olha como fica bom o vídeo. O vídeo à luz de velas, o que vocês acham? O Matheus tá aqui. A gente tem que resolver o chuveiro, depois eu gravo. Voltei pra atualizar esse vlog. Toda troncha, meu cabelo está... Gente, essa semana foi uma semana de privações. Foi uma semana difícil, porque está frio em São Paulo e nós estávamos sem chuveiro e aparentemente já temos. O Matheus tá tomando banho neste momento e eu vou daqui a pouco. Mas eu vim falar com vocês sobre Cidade de Jade, como eu disse. Não terminei o livro, hoje ainda é o dia do feriado, dia 9. Gente, meu cabelo tá tenebroso, né? Desculpa passar por vocês por isso, mas espero lavá-lo amanhã. Eu vou falar com vocês porque eu acho que eu vou precisar de me retratar. Eu parei pra anotar sobre o que eu li, até porque quando eu falei com vocês, eu não tinha lido muito. E o que eu tinha lido, aparentemente, eu não entendi. Mas, neste momento, eu estou na página 144. E agora eu me sinto um pouco mais apta, ou um pouco mais entendida da história para falar com vocês. Então, vamos lá. Eu falei besteira no take anterior, peço desculpas. Eu falei aqui, eu confundi os clãs, falei que o clã
mandava na cidade. Na verdade, não, vamos lá. Cidade de Jade se passa em uma ilha chamada Kekon, e a capital é Janlun, que é onde efetivamente se passa a história, que é a cidade de Jade. Essa cidade tem um governo independente, mas ela é permeada por lutas entre gangues. Então, entre gangues não, gente, entre clãs. Tem lutas de clãs aqui. Nós estamos acompanhando, então, o clã Desponta, que são rivais do clã Montanha. São famílias rivais que, no passado, quando essa ilha foi invadida, eles têm toda uma história, eles cuidaram da ilha, eles defenderam a ilha juntos, mas se dissolveu essa aliança e aí ficaram esses dois clãs rivais. Mas não só isso, porque existem clãs menores aqui, mas não são tão importantes para a história, pelo menos até onde estamos. Nós acompanhamos o clã Desponta, que é ali da família Kau. Nós temos, então, 3 irmãos que, creio eu, sejam os protagonistas. O Ilo, o Jem e a She. O Jem é o pilar desse clã, então ele é o manda-chuva, como eu já disse, né? O avô deles ainda está vivo, que lutou na Revolução. O pai deles também lutou na Revolução e morreu. E o avô deles já tá passando o bastão para o Kau Jem. O Ilo, Kau Ilo, enfim, ele é o chifre dessa família. O chifre nada mais é do que o cara que manda na parte ali militar mesmo. Não militar, né, de um formal, mas militar de gangue, de briga, de ter capangas. É o Ilo que tem. E nós temos a She, que é aquela mulher, aquela moça que eu disse que casou com o estrangeiro, se mudou, terminou o relacionamento e voltou pra ilha. O Ilo, ele é um personagem curioso. O Kau Jem, eu acho ele muito inteligente, porque ele é o cabeça mesmo, apesar dele saber lutar e tudo mais, ele só manda, efetivamente. E o Ilo, ele tem ali pessoas abaixo dele na hierarquia. Então tem, além dessa configuração de pilar, chifre, tem o Homem do Tempo. O Homem do Tempo é o Doru, atualmente, que é o Homem do Tempo do avô deles. Que o Kau Jem tá ali pensando em trocar, mas não sabe muito bem pra quem. Ele também luta na Revolução. O Homem do Tempo nada mais é do que o grande conselheiro ali dessa configuração do clã. Do outro lado, nós temos o clã Montanha, que nós não conhecemos de narrativa. Não tem nenhum personagem do Montanha narrando, mas a gente conhece ali através dos personagens do clã Desponta. Na realidade, o livro é narrado em terceira pessoa, mas a gente acompanha um clã mais do que o outro. E o clã Montanha, ele é curioso porque eles não têm um pilar, eles têm uma pilariza, que é uma mulher, a herdeira, portanto, desse clã, que ela tinha mais 2 irmãos também, mas meio que não deu certo os dois de se tornarem os pilares, e ela galgou esse caminho até ela mesma se tornar a pilariza. Então a Masa é ali a mulher que manda, é a manda-chuva do outro clã, do clã Montanha. Aqui nós temos a associação, a AJK, que é a Associação Jade Kekon, que é o que? A produção de Jade ali, porque Jade é muito importante na manutenção dessas famílias e na economia também, porque a pedra Jade, ela permite que as pessoas tenham meio que poderes, eu já falei isso antes. Então, como eu disse, só para recapitular, nenhum desses clãs mandam na cidade, não formalmente, mas eles mandam no informal. Além disso, essas 2 famílias fundaram duas instituições, 2 academias, que são escolas, né, para os jovens, para as crianças, focadas, claro, em treinamento militar, em artes marciais, pelo menos é isso que eu entendo até o momento. E rola uma treta entre alunos de um clã e do outro. E por acaso esses alunos são o quê? São descendentes das 2 famílias rivais, dos Desponta e dos Montanha. E é assim que a gente encontra os dois se chocam, assim. Sem briga nem nada, rola ali uma proposta oriunda do clã Montanha. Certo? Beleza, eu não vou falar mais do que isso, porque eu não quero entregar muito da história, e é um livro que é muito legal você ir descobrindo. Primeiramente, Cidade Jade é um livro adulto. Eu achava que era uma fantasia meio adolescente, meio vibes Mary Lou, com aquela distopia que ela tinha, mas não é, Legend, enfim. Não é, é bem adulta, tanto que os personagens aqui, eles são mais velhos. É a primeira vez, eu acho, que eu leio uma fantasia com personagens mais velhos.
nessa idade pelo menos. Aqui nós temos o Willow, que tem 27 anos, o Khal Jane, que tem 35, né, que ele é o novo líder da família. A Shae, eu não descobri ainda o nome dela. E o que eu acho interessante aqui é que esse livro foi escrito por uma mulher, né, Fonda Lee é uma mulher. E isso é muito fundamental para uma coisa que acontece aqui com a Shae, ou pelo menos uma coisa que ela presencia, que nenhum homem pensaria em colocar, que é realmente a questão da posição da mulher em relações de poder, né? Em que um homem, no caso, é o poderoso sobre uma mulher, e aqui acaba acontecendo, a Shae acaba percebendo uma coisa, que ela é mulher e ela não é atingida porque ela é uma mulher importante aqui do clã, senão ela também seria sucumbida a esse tipo de coisa. E a Shae é uma personagem que muito me intriga, porque ela volta pra cidade, pro país dela de origem, né? Porque, enfim, ela se sente, terminou o relacionamento, o cara deu um pé na bunda dela, mas ela não quer voltar como uma Khal. Ela é a Shae. E ela, tanto que ela não usa mais as Jades, e a Jade pra eles é muito importante para a proteção mesmo física. Ela anda sem Jade, ela resolve alugar uma casinha ali no centro, um apartamento, e ficar meio longe da família, dos negócios da família, não quer ter uma posição, sendo que ela foi e é cotada pelo irmão para ser o homem do tempo, né, a mulher do tempo. E ela me intriga porque ela é um ponto interessante justamente por conta dessa decisão dela de não querer fazer parte dos negócios, que ela sabe que são perigosos, que ela sabe que mais dia menos dia a família inteira pode ser dizimada pelos inimigos, porque sim, eles têm inimigos. Então é uma narrativa, assim, divertidíssima e um pouco entroncada. Eu acho esse livro não é um livro rápido de ler, mas eu acho que aí mora a beleza do livro, justamente porque você vai acompanhando. E aqui, gente, nós chegamos no que eu acho que seja o conflito principal do livro, que é droga. Vem surgindo aqui uma droga chamada brilho, que ela possibilita as pessoas, pelo que eu entendi, possibilita que as pessoas sejam meio que imunes a Jade, né? Porque a Jade, apesar de... Quem usa Jade são chamados de ossos verdes. Eu até me confundi no primeiro vídeo, no primeiro take, porque eu achei que ossos verdes eram uma família. Não, osso verde é qualquer um que manipula a Jade, que usa a Jade. Tanto que é o nome da série, né? A saga dos ossos verdes. E algumas pessoas são atraídas por essas Jades, e tem também umas pessoas que não são, que são os Abukianos. São pessoas muito importantes, porque os Abukianos, eles mineram a Jade, pois eles estão imunes, eles não vão ser afetados por essa pedra. E, enfim, como é uma pedra que gera muitas coisas nas pessoas, os sentidos ficam muito mais aguçados, enfim, você fica mais forte. Essa droga meio que inebria um pouco as pessoas para elas se tornarem imunes a isso. E aí eu tenho certeza que isso aqui vai causar um problema na cidade, enfim, nessa configuração dos clãs. Em resumo, acho que é o que eu vou contar para vocês, porque vou deixar para vocês lerem. Eu tô adorando a leitura, apesar de ser uma leitura bem devagar. É um livro que exige um pouco de mim, não dá para ler muito rápido assim. E fazia muito tempo que eu não li um livro que me demandava tempo, né? Então, acho que tá sendo uma experiência muito boa. Tô lendo um pouquinho todos os dias e gostando muito do que estou encontrando aqui. Queria comprar o segundo livro pra ontem, mas eu vou esperar um pouco. Tanto que o segundo livro é chamado de Guerra de Jade. Então, eu acredito que esse aqui, o final, vai ser tiro, porrada e bomba pra gente seguir pro próximo. E finalmente eu atualizei este vlog. A gente volta no próximo take. Gente, oi. São 9h47 da noite de uma quarta-feira ordinária na minha semana. Eu estou prestes a ir dormir, mas eu estava lendo Cidade de Jade. E, meus amigos, eu acabei de ler o capítulo 32. Para quem viveu sabe, e eu queria dizer a todos que eu estou muito chocada. Eu não esperava que a Fonda Lee faria isso. Ela, inclusive, não tem esse direito, eu juro. Quando eu li, eu fiquei, não. Porque eu não achei que esse acontecimento iria acontecer. Terminou um capítulo antes, e aí eu falei, beleza, ela não vai ter essa coragem, né? Não sei o quê, não vai fazer isso com o protagonista. Ela fez, e eu fiquei assim. Mas também o título desse capítulo, 32, que é Aquela que Retornou, eu achei muito, muito sensato. Muito coerente com o capítulo em si. Então, assim, Fonda Lee, estou chocada. Eu já estava vendo
O livro já está... Onde eu tô? Eu nem falei a página que eu tô. Tô na página 258. Então, a essa altura do livro, ele já está se desenhando para o livro seguinte, cujo título é o quê? Guerra de Jade. Então, óbvio que vai ter uma guerra. A gente tá aqui falando de clãs inimigos. Só que aí aconteceu esse negócio. Gente, vai se criando um clima terrível aqui. Que eu tô muito animada pra ler. Oi, amigos do vlog de Cidade de Jade. Eu estou aqui para fazer um unboxing. É sexta-feira, dia 17 de julho. Eu já terminei o livro? Não. E eu estou com uma compra. Uma compra não, um presente. Tem tudo a ver com este vlog. Eu acho que a essa altura você já deve estar imaginando o que será que tem aqui dentro, não é mesmo? Guerra de Jade. Temos aqui, então, a continuação de Cidade de Jade. Os últimos 40% de Cidade de Jade que eu tô lendo, eles estão sendo tiro, porrada e bomba. E são, obviamente, os causadores dessa guerra que vai rolar, que dá título a este livro. Então, estou empolgada. Eu não acho que eu vá ler de imediato, até porque a dona Alta Novel ainda não publicou o terceiro livro. Eles só anunciaram em abril e é isso. Ficaram em silêncio, não sabemos a data. Então, eu vou dar uma segurada, até porque Cidade de Jade... Ai... É um livro denso, tá? Essa série, pra mim, ela é um pouco densa, assim. A minha leitura não é rápida, e não que tem que ser rápido, mas... Enfim, ela exige um pouco do meu cérebro pra ler. E não porque a escrita é difícil, mas eu acho essa história densa porque ela tem muitos detalhes, assim. A questão dos títulos das famílias, as brigas do clã. É pesado esse livro, ele tem 530 páginas, está explicado. O outro tem 440, a minha edição pelo menos. O tradutor é o mesmo, que é o João Pedroso. Deixa eu ver se tem alguma mudança no mapa. Olha, tem sim, gente. Tem mudanças no mapa que não irei mostrar para vocês, porque é spoiler. E não só isso, como tem mudança no mapa da cidade de Janlun. E que também, eu acho que eu nem deveria estar olhando, porque é spoiler até pra mim que não terminei o outro livro. Então está aqui a continuação de Cidade de Jade, Guerra de Jade. E a capa acho que é a mesma, que é esse palácio assim meio imperial e prédios modernosos. E aí só muda realmente o título do livro e agora a cor é vermelha, que pra mim representa sangue, que é o que este livro vai nos oferecer. Oi, gente, cheguei na página 374 e espero terminar amanhã. Faltam poucas páginas para terminar, acho que umas 60, 70 páginas, ainda é página, mas eu acho que consigo terminar amanhã para conversar com vocês. Eu passei por uma conversa muito interessante entre as mulheres desse mundo aqui, não posso falar muito, mas os clãs, eles são muito feitos por homens, né? O Pilar, o Homem do Tempo, o Chifre, são todos títulos para que estão no masculino. E aí nós temos uma Homem do Tempo, que é uma pessoa, e no clã Montanha, que é o rival de quem tá narrando a história, ou de quem a gente tá acompanhando a história, que é os Desponta, tem uma mulher comandando. A Itmada é a vilã do ponto de vista dos Desponta. Mas ela é uma vilã muito perspicaz, muito. E eu acho ela uma mulher muito inteligente e muito legal o fato de que ela que está comandando o clã, né, que é um dos maiores. São dois principais, que é o Montanha e o Desponta, e ela é a Pilariza do Desponta, e ela arrasa muito neste papel. E assim, tô adorando o livro. Eu falei em algum take que eu li, tem uma semana que eu tô lendo. Na verdade, gente, eu já li por 2 semanas. É um livro que exige bastante de mim. Eu preciso dizer da diagramação, muito socada essa diagramação. Esse livro claramente poderia ter 500 páginas. Ele tem 444 de história, mas poderia ter 500 páginas que ia ser muito mais confortável. O livro seguinte é desse tamanho também, ele é bem achatadinho e tem mais páginas que esse. Então vamos continuar lendo com um pouco de cansaço, mas estou adorando a história, adorei
ver esse diálogo entre essas personagens que são muito fortes e que muito me interessam. E amanhã espero, no próximo take pelo menos, conversar sobre o final de Cidade de Jade com vocês. Cheguei neste vídeo para finalizarmos Cidade de Jade, que eu terminei nessa segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Bom, gente, o que achei do livro, o que achei, o que não achei, eu preciso dizer que amei, certo? Eu vou conversar por cima com vocês, depois o restinho do vídeo a gente vai falar com spoilers. Eu adorei essa leitura, eu dei 5 estrelas. Não favoritei porque, enfim, não senti que era favoritado, mas eu sinto que a Funda Lee, ela, em diversos momentos da história, mudou o rumo. Aconteceu X, mudou o rumo. Aconteceu Y, mudou o rumo. Aconteceu Z, mudou o rumo. E eu fiquei, gente, que loucura. Eu gostei muito do desenvolvimento, porque aqui não tem uma conclusão. Se você tá esperando uma conclusão, não tem. Mas também o final, ele não é muito abrupto. Então eu sinto que dá pra esperar um pouquinho pra ler o 2, sabe? Eu imaginei, com o que eu ouvi por aí, que esse final seria muito mais... no meio de um conflito, no meio de uma coisa, e não. Dá pra você fechar isso aqui, absorver e depois começar o livro 2, que é o que eu vou fazer. Eu gostei das escolhas dela aqui, e tinha uma coisa que aconteceu que, nossa, eu fiquei muito puta, não com a autora, mas com o personagem em si. Eu fiquei muito indignada, irritada. A Funda Lee conduz muito bem essa história, esse mundo que ela constrói. Ela constrói um world building de uma cidade cosmopolita, mas repleta de armas e magia através da Jade, e lutas, e clãs, e conflitos, muitos conflitos. Ela faz isso muito bem. Eu só tenho eu senti falta de explicar um pouco mais como a Jade funciona, porque eu acho que até agora eu não entendi. E é um livro que, se você acabou de começar, você precisa se ambientar nele primeiro. Eu acho que a Jade também é um pouco isso. Talvez eu entenda melhor no livro seguinte, no último, enfim. Porque aqui, eu lembro que eu comentei com você lá no início do vídeo, eu falei várias coisas, falei nada com nada, porque eu tava muito confusa. E conforme eu fui lendo, o livro foi fluindo. Então, tanto que eu disse que muitas vezes esse livro é muito denso. Só que depois que você entende esse universo, conhece os personagens que vão te guiar pela história, só vai. E fluiu super nos últimos dias. As últimas 100 páginas voaram. E não que eu esteja dizendo que você tem que ler 300 páginas para finalmente ficar bom. Pelo contrário. O livro ele é bom desde o início. Ele já começa com muita ação, com tretas e confusões e violência no livro inteiro. Sobre os irmãos Kau. Gosto muito deles. O Lan é o meu favorito, né? Que aqui é o pilar. A She, eu acho ela uma personagem intrigante. Não só a She, como a Mada, a Itimada, que é a pilariza do clã rival, o clã Montanha. E o Willow é um personagem que eu acho ele o personagem mais dúbio, assim. Porque, se por um lado ele é o chifre, ele gosta de briga, ele quer resolver tudo na porrada... Por outro, ele tem um amorzinho da vida dele, a Wen, que ele quer se casar com ela e ter filhos, mesmo que ela seja uma jovem considerada ilegítima por conta dos pais dela, que eram de um clã, foram pro outro, enfim, tem tudo isso. Então, o Willow, ele é o personagem mais tridimensional de todos, acredito eu. Eu quero muito saber um pouco mais sobre o passado da She, porque quando o livro começa, a gente sabe por que ela voltou, mas a gente não sabe o que fez ela ir pra lá, como que ela resolveu voltar. A gente sabe muito por cima, eu queria um pouco mais de profundidade. E o Lan, eu acho ele um querido, eu acho que ele foi o filho ideal, o herdeiro ideal para se tornar o pilar do velho lá, que eu nunca lembro o nome, do Tocha. Adoro os 3 personagens e, gente, eles são no meu coração, mas... é muito legal essas migalhas que a autora nos dá de conhecer um pouquinho do outro clã, né? Porque a gente conhece por personagens terceiros, enfim. Então, acho que é isso que eu posso dizer. Gostei muito do livro, espero que vocês deem sim uma chance pra Cidade de Jade.
Vale todo o dinheiro, todo o hype em volta dessa trilogia, vale a espera pelo terceiro livro, que eu creio eu ainda nem li o segundo e já tô aqui animadíssima pro lançamento do terceiro. Agora nós vamos falar deste livro com spoiler. Se você ainda não leu o livro e quer ler, volte aqui depois que você terminar a leitura, certo? Vamos conversar sobre... Gente, primeiramente, a morte do Lan. O que foi isso? Esse foi o primeiro ponto de virada do livro, que eu falei, não acredito que essa mulher tá fazendo isso. É ali que o clichê, se já não era clichê de início, ficou menos clichê ainda, porque ela matou o protagonista. Isso me lembra um certo livro de um certo autor chamado Bernard Sanderson aí, que fez essa mesma coisa e me deixou chocada. E, gente, fazia tanto tempo que eu não li um livro de fantasia, creio eu, que eu não lembrava mais como que funcionava o rolê. Então, matar protagonista é normal. Faz tempo que eu não leio Game of Thrones, sabe? Então eu fiquei muito triste, muito sentida com a morte do Lan. Eu queria ver ele mais, ver ele ser o pilar desse clã que estava em ascensão. O avô dele estava se retirando devagarzinho. Ele estava começando a tomar as rédeas das coisas e morre. E a morte dele, o pior de tudo, é que não foi uma morte meio que mandada pelo Montanha, né? Foi lá aquele menino, o Bero, meio assim, em vez de eu só dar um susto no pilar do desponta, eu vou fazer uma coisa muito melhor que eu tenho certeza que os meus contratantes, os meus patrões vão gostar. E aí o tiro saiu pela culatra, porque ele de fato matou o Lan, quase morreu no processo, o comparsa dele morreu no processo efetivamente, e agora no final do livro ele tá querendo buscar a Jade, que foi enterrada junto com o Lan. Seguida disso, tem as sucessões dos cargos, né? Então, o Willow, do Mais Absoluto Nada, se torna o chifre. Ele acaba de pedir pro Lan pra casar com a Wen, que é uma mulher considerada, né, ilegítima, blá blá blá, só porque ela não pode mexer com Jade, ela é uma pedrolha. E o Lan dá essa bênção pra ele. E aí, ele, do Mais Absoluto Nada, vira o pilar. E o Willow claramente não tem posição pra ser pilar, não tem postura de pilar. Ele tem postura de chifre, ele tem postura de ir lá, bater em todo mundo, mandar torturar fulano, beltrano, ciclano pra descobrir o que ele quer. Agora, como pilar, ele precisa aprender a ser diplomático, que é uma coisa muito difícil pra ele. Ao longo do final aqui do livro, deu pra ver claramente. E por conta disso, quem se torna um novo Homem do Tempo? A She, ela é uma Homem do Tempo. Eu não entendo porque eles não traduzem. Não o autor, eu sei que é proposital da história ser um cargo meio patriarcal, e aí tem uma mulher de repente, e aí ainda tô chamando ela de Homem do Tempo, mas enfim. A She, que é aquela mulher que resolveu largar a família, falar que não quer nada com nada, e de repente ela se vê obrigada a assumir um papel muito importante, que é o conselheiro número 1 do Pilar, justamente porque o seu irmão, o Pilar Antigo, foi morto. Então, acho legal de ver a She nessa posição de poder, porque pelo histórico dela, ela não é uma pessoa que tem muitas vontades de fazer as coisas. Ela gosta de ficar um pouco na surdina. Então, de repente, ela é jogada no meio da confusão e não tem como ela dizer não. O Willow até fala, se você quiser, não, tudo bem. Mas ela fala, não, mataram meu irmão, eu vou assumir. Eu sinto muito que eu esteja assumindo este posto por conta da morte do Lan. E aí eles fazem todo o ritual, e aí o Enden, que é um personagem que eu acho que eu não citei em nenhum momento do vídeo, é um personagem que eu gosto muito, que é o menino que é protegido da família Desponta, né? Ele não é um filho legítimo também, de novo essa história, e ele tá pra se formar ali na academia, e pra, enfim, se tornar um osso verde, efetivamente, se tornar um dedo depois, né? E aí ele conta da história de que o Lan estava usando droga, estava usando o brilho, o BL1, e isso acabou ajudando ele a morrer, porque efetivamente ele conseguiu se defender. Mas como o corpo dele estava com uma reação meio esquisita em relação a Jade, justamente pelo uso obsessivo dessa droga, ele acabou morrendo no processo, né, que é muito triste. E aí, a gente tem o encontro da Aitimada com a She, e, gente, foi uns três páginas de capítulo, foi uma migalha, mas eu achei maravilhoso ver essas duas mulheres fortes, essas duas mulheres que cada uma segura a seu modo o seu clã com as suas costas conversando. Eu achei, assim, e ela, a própria Aitimada, apesar dela convidou a She ali pra conversar, ela falou, olha só, minha querida, por que você acha mesmo que a gente matou o seu irmão? Se a gente tivesse matado o seu irmão, por que ele teria sido deixado com a Jade dele?
Então, né, enfim, é claro que a morte do Lan foi culpa dos Montanha, óbvio, ninguém tira isso. Mas não foi uma morte planejada pelos Montanha. Isso muda um pouco o jogo, né? E aí ela conversa com ela e tal. Depois, no final, o Ilo convida o... Eu achei esse plano muito estranho, tá? Ah, aí antes disso, o Doru, aquele velho filho da mãe, eu li aquilo, eu pensei, aquele velho desgraçado devia ter matado, degolado ele quando teve chance. O Willow sempre estava certo. Achei que ser bondosa, ai, fica com meu avô, porque meu avô tá lá da cabeça e tal, é bom ele ter um amigo. O homem fugiu com as Jades do avô dela. E o que eu fiquei mais puta foi com a escolha dos dois. Porque assim, o Doru fugiu. O Doru estava sendo mantido sob vigilância por algum motivo. E eles não contaram pro avô deles que esse velho filho da puta do Doru tava passando informações dos Desponta para os Montanha. Eu acho que deveria contar, porque o Tocha, né, o avô deles, ele simplesmente fala, ai, kkk, dei minhas Jades pro Doru, olha só, era o último recurso que ele tinha pra fugir daqui, dessa prisão que vocês colocaram eu e ele. E tipo assim, irmão, você é muito burro, fiquei puta com esse velho, só serve pra atrapalhar, era muito bom o legado, muito bom que ele tem o legado e tal, que não sei o que, mas assim, chega. Manda esse velho pra bem longe daquele lugar, mandava os dois juntinhos, enfim. E aí o Doru fugiu, fiquei puta junto com o Ilo tava certo em quebrar tudo, jogar a cadeira pro lado, eu teria feito mesmo, porque achei, foi muito naíve, eu não tô lembrando a palavra em português, gente. Ela foi muito inocente, foi extremamente inocente de achar que ele ia ficar lá carregando o vô dele na cadeira de rodas. Não ia. Isso era óbvio desde o início, cara. Óbvio desde o início. Fiquei puta com ela, por ela. E além do mais, o Doru, além dele não ser mais uma pessoa confiável em relação ao clã, financeiramente, enfim, como homem do tempo, este velho corno, ele meio que era abusador da amiga dela, né? Quando ela era adolescente. Ela conta isso, o livro nos conta isso um pouco anteriormente, e ela corta corta ligações com essa menina, e a menina é literalmente a vítima, sabe? E ela só não passou por isso também porque ela era uma pessoa importante ali no clã. É óbvio que o Doru não ia fazer nenhuma coisa indigesta contra a neta do seu melhor amigo. E esse velho, filho da mãe, ele ainda tem a coragem de dizer que ele fez isso pelo clã. Ele contou pros Desponta sobre segredos E esse velho, filho da mãe, teve coragem de dizer que ele estava protegendo os Desponta. Como você está protegendo um clã se você está contando pro clã rival segredos desse clã? Isso não faz nenhum sentido na minha cabeça. Nenhum sentido. Que puta. E aí, o grande final, que foi o Ilu tá puto da cara e querer matar ele mesmo, ele próprio, o novo pilar, matar o chifre dos Montanha. Então ele vai lá, ele arruma todo um paranauê, leva apenas o Andy, o Emery Andy, que é um menino lá que estuda na academia e tal, tá pra se formar, leva apenas o menino e eles conseguem matar o Gaunt Ash, que é o pilar, perdão, que é o chifre do outro clã. E assim, eu achei essa cena muito confusa, tá? Eu li e falei, nossa, o que tá acontecendo? Mas eu entendi. Inclusive, né, isso culmina no final do livro, que é quando finalmente esses alunos vão se formar e o Enden passa uma semana no hospital, 5 dias, enfim, pós essa luta que eles dois quase foram de arrasta pra cima. E aí o Enden, depois que ele acorda e vai se formar, ele diz não. Ele diz não para o clã de Desponta e falou, não quero essa Jade, porque você, Ilo, está me tratando como uma arma. E ele foi muito sagaz de perceber isso, porque eu concordo, né? Inclusive, tanto que quando ele se deserda do clã, porque ele sabe que isso vai ter consequências pra ele, pra vida dele, enfim. O Ilo é muito babaca. Muito babaca. É quando dá pra você não ver, é quando dá pra ver que a pessoa não se importava com você. Ele fala aqui, ó, finalzinho, página 349. O Enden até tenta pedir desculpa e tudo mais, e ele fala assim, sai da minha frente. Sai da minha frente, seu mesticinho ingrato e traidor. Nunca mais quero te ver na vida. O Ilo, ele agiu tal qual aquela personagem de Babel, que eu não lembro o nome dela, a amiga do protagonista, que eu também não lembro o nome, que ela tem uma personalidade veruca
de A Fantástica Fábrica de Chocolates. Aquela menina branca que usa colete de pele de bicho e não percebe os privilégios que tem. O Will agiu exatamente desse jeito com o pobre do Enden. E o Enden se sente muito culpado no final. É doloroso, ele renega esse clã porque ele sabe que o uso da Jade pra ele é muito perigoso. Ele vai começar, ele fala a verdade. Ele vai começar a matar e vai gostar disso. E ele não quer gostar disso. Então isso mostra o quanto o Enden é uma pessoa muito querida, muito entendido das suas percepções em relação a Jade e também das suas questões emocionais. Então, ele, por ser o mais jovem aqui dessa trupe de personagens que a gente acompanha, é o mais sensato de todos. Eu acho que eu falei muito, falei demais, mas essa experiência foi muito boa. Eu precisava ter esse vídeo registrado, até porque no futuro eu vou assistir de novo para ler o seguinte, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham lido Cidade de Jade, ou que vocês leiam a partir deste vídeo aqui. A gente se vê no próximo. Um grande beijo. Tchau!